Oi Foxes, aqui é a Anne e hoje a gente veio falar sobre Crystalo. Se ainda não conhece o canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixa aquele like no vídeo que ajuda bastante na divulgação. Não esquece que está rolando 2 sorteios, um no meu Bookstagram, que está aqui, que vai ir até o dia 15 de dezembro de 2018, e um no meu blog, que está bem aqui, que vai ir até o dia 26 de dezembro. O livro Crystalo eu recebi em parceria com o autor, Rafael Freiman. Se tu é autor e quer ter uma parceria comigo, me manda um e-mail para contatonerdfox@gmail.com que eu vou lhe enviar o meu Media Kit falando de todas as vantagens de fazer uma parceria comigo. Crystalo foi um livro que me prendeu por causa dos personagens. Todos os personagens dele, eles são revolucionários, são personagens bem fortes e com uma opinião bem forte. Isso eu gostei bastante e cheguei a me identificar com muitos deles. O prólogo, ele já começa jogando bastante informação na tua cara e com bastante nomes de personagens. A gente sabe que aconteceu uma guerra contra a Kratia, em que os países Opus e Ekon se uniram para derrotar. Mas agora a guerra não terminou e a guerra vai ser entre os países de Ekon e Opus. Após ler um pouco mais do livro, aí sim tu vai entendendo o que estava rolando realmente no prólogo e vai conectando os fatos com o que vai acontecendo no livro. O livro, ele é dividido em 2 narrativas inicialmente. São 2 personagens principais. O Tomé, que é um morador de Ekon. Ekon, ele é um país que é uma democracia. Mas quem tá no poder já tá faz bastante tempo, porque o povo continua escolhendo os mesmos governantes e o pessoal que os governantes apontam para ser os sucessores. Mas é uma democracia, as pessoas têm o poder do voto. Porém, existe uma grande divisão entre ricos e pobres no país, porque quem não tem dinheiro para a educação acaba não conseguindo trabalho. E quem não tem trabalho é visto pelo governo como vagabundo e é jogado assim na sarjeta, é tirado das ruas, é preso porque não tem trabalho. E quem tem dinheiro acaba conseguindo trabalho, conseguindo se educar e ficando muito rico. Então, né, ou é muito pouco. O Tomé, ele tem 15 anos e eu achei, assim, a consciência social dele muito grande para uma pessoa da idade dele que cresceu com esses padrões impostos, assim, tipo, cresceu nesse país onde não existe outra opção. O país dele não estuda sobre outros tipos de governo ou outros tipos de países. A única coisa que ele sabe é que Opus é uma ditadura e que isso é ruim. Tipo, os pais deles ficam dizendo, dá graças a Deus que tu nasceu aqui e não em Opus, porque lá em Opus o pessoal é reprimido o tempo todo. Mas ele não faz ideia do que realmente acontece e os países que não são Opus e Ekon não são nem estudados porque não vale a pena. A mesma coisa acontece em Opus. Em Opus nós temos a personagem Grey. Opus, ele é realmente uma ditadura e isso faz com que todo seja do governo, né? Todas as pessoas, elas têm trabalho, todas as pessoas recebem o mesmo salário, só que esse salário só dá pro básico, né? Eles só conseguem comprar comida e manter a sua residência, mas todo mundo tem residência e tem comida. Não existe essa coisa de diferenças de classes sociais, né? A não ser para o governo, né? O governo é maior que todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, se tu não vai bem na escola, pra conseguir um dos empregos oferecidos pelo governo, tu acaba sendo militar pra ir pra guerra entre Ekon e Opus. E a nossa Grey, que é a nossa personagem de lá, ela é muito esforçada porque ela realmente não quer virar uma militar, ela quer ser uma pesquisadora do governo. Então ela tem vontade de estudar, ela é uma pessoa que ela ama ler, ela ama estudar, ela acaba ficando acordada com uma lanterna além do toque de recolher pra poder estudar, pra que ela não vá pra guerra. E a mesma coisa, eles não estudam sobre outros países ou outras formas de governo. Os pais dela só dizem pra ela, dá graças a Deus que tu nasceu aqui, porque lá em Ekon, mesmo que seja uma democracia, eles têm uma classe social muito dividida. Então aqui pelo menos a gente tem emprego, aqui pelo menos a gente tem casa, dá graças a Deus por isso. Mas ela não sabe o que realmente acontece porque ela não estuda sobre isso. Ela só estuda sobre o país, sobre a guerra que tá rolando, e os outros países são considerados bosta que não vale a pena falar.
O que acontece? Esses dois personagens, contra a sua vontade, eles acabam saindo dos seus países. E assim eles acabam conhecendo o que existe além de Ekon e Opus. E não é exatamente o que o governo conta. Eles acabam viajando o mundo inteiro, conhecendo criaturas fantásticas e outras coisas muito diferentes do que o discurso que o governo deles prega. O que eu gostei muito nesse livro, tipo, pontos muito positivos. Todos os personagens são personagens com uma opinião muito forte e muito formada. E isso é muito bom, porque eles realmente são pessoas reais. Mesmo eles sendo jovens, eles têm uma consciência social e uma consciência política muito forte. E isso eu amei, porque eu amo política, eu adoro discutir política, eu adoro falar sobre os tipos de governos e ver esse tipo de coisa em livros e filmes, é algo que me atrai muito. Conforme tu vai lendo o livro, vai se criando a história principal. O autor, ele deixou muitos pontos abertos, né? Porque esse livro é pra ser uma saga. Então, o primeiro livro ele foi muito pra explicar, assim, sobre como funcionam as coisas. Isso acabou deixando a leitura um pouquinho lenta, porque eu achei que aconteceram explicações demais para coisas que não foram aproveitadas nesse livro, que eu acredito que vão ser aproveitadas nos próximos livros. E daí eu fiquei, será que precisava ter explicado tanto sobre isso agora? O autor, ele foi abrindo muitas possibilidades de história e foi difícil para mim identificar qual era o foco principal. Então, eu achei que foram muitas coisas abertas, que não precisavam ter sido abertas agora, poderia ter sido mais uma passada por cima, mas que eu acho que vão ser aproveitadas nos próximos livros. Então, de qualquer forma, essa história vai ser importante para os próximos livros da saga. Quando eu passei do segundo terço do livro, quando eu cheguei no último terço do livro, foi o momento em que o livro me prendeu. Foi quando eu vi qual era a história principal e eu fiquei querendo saber como ele ia se desenrolar. Então foi um momento assim que eu não conseguia largar o livro, eu queria muito saber o final. E o final ficou meio assim em aberto pra mim, sabe? Eu não achei que foi um final surpreendente, eu achei que poderia ter sido muito melhor. Eu tava esperando muito mais coisas, muito mais revolução, muito mais briga, muito mais sei lá. Mas não aconteceu exatamente como eu esperava. Aconteceu um pouco mais diferente e deixou em aberto para os próximos livros. Talvez essas explicações que eu achei exageradas, como elas vão ser aproveitadas nos outros livros, elas não tenham sido, assim, encheção de murcilha. Talvez elas realmente tenham sido algo que vai voltar e vai ser revisto nos próximos livros. Mas eu realmente achava que podia ter sido passado um pouco mais por cima, assim, não precisava ter sido tão bem explicado nesse livro. Talvez ele pudesse ter deixado para explicar mais nos próximos. Mas a leitura, assim, foi bem válida. Eu gostei bastante, porque eu gosto muito de politicagem e eu acho que é muito válido, especialmente para jovens, ler esse tipo de livro que fala sobre política, que fala sobre opiniões políticas, sobre tipos de governo, para que a gente forme a nossa própria opinião. E é algo que não é tão comum no universo jovem, né? É algo que tu acaba entendendo depois que tu já tem um pouco mais de idade. Então, quando o autor trata isso para um público mais jovem, eu acho que é algo válido de ler. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Muito obrigada por ter assistido até aqui. O link para a compra desse livro em e-book está aqui embaixo na descrição. Usa o meu link que vai ajudar bastante o canal. Não esquece de participar dos nossos sorteios. Um beijo e até a próxima.